Atualizando com a UX, um programa do Campus Universitário de Nova Prata. Sejam bem-vindos a mais um programa Atualizando com a UX. Eu me chamo Lauana Blanco e hoje nós estaremos conversando com a professora Rosicler Maschio Giglioli, ela que é doutora em administração e também pós-doutoranda em modernidade organizacional. E o objetivo da nossa conversa hoje é falar sobre as grandes áreas de atuação e dos processos de gestão de pessoas. Seja bem-vinda, professora Rose. Obrigada, Lauana. Obrigada, Conecta, pela oportunidade. Prof. Rose, quais são as grandes áreas de atuação da gestão de pessoas na atualidade? Muito bem, Lauana. Nós, gestores de pessoas, nós trabalhamos nas mais diversas frentes, mas basicamente em recrutamento e seleção, então dando início ao processo das pessoas na empresa. As pessoas são recrutadas, são selecionadas, elas estão na empresa, a área de gestão de pessoas ela faz o acolhimento, a integração dessas pessoas na cultura da empresa, no meio da empresa, então com processos, com colegas e assim por diante. Aí na sequência, a área de gestão de pessoas define as funções para os cargos, a partir então das descrições de cargos, das competências dos cargos. Também se define os salários das pessoas e o que é importante, como as pessoas podem crescer, podem se desenvolver, podem se qualificar nas empresas. Porque veja, uma das questões bem importantes das pessoas nas organizações é justamente o aspecto de poder crescer, de poder melhorar, de poder progredir profissionalmente. Então, a gestão de pessoas ela faz todo esse encaminhamento. Veja, aí nós continuamos com a avaliação do desempenho das pessoas, o feedback, e aí bem claro falei sobre o crescimento, sobre as etapas da carreira, do plano de carreira. Aí as pessoas elas são avaliadas, são levantados pontos fortes, pontos a melhorar, o que fazer com os pontos a melhorar. Então se trabalha o que se chama em gestão de pessoas, o PDI, o Plano de Desenvolvimento Individual, para que essas pessoas possam, ao longo do tempo, buscar a qualificação necessária para estarem no cargo ou para serem promovidas para um cargo superior. Então fizemos todo esse processo da entrada das pessoas, o acolhimento, as funções, o salário, a carreira, a avaliação do desempenho, e nós na área de gestão de pessoas muitas vezes também trabalhamos a qualidade de vida das pessoas que estão na empresa e, por que não, dos seus familiares. Então nós trabalhamos esse conjunto todo. Qual a relevância desse olhar humano para a lucratividade das empresas e manter esse colaborador motivado no seu dia a dia? Veja bem, nós temos, existem dados científicos, não é? Que comprovam que as pessoas mais motivadas no ambiente de trabalho, elas têm uma produtividade, podem ter uma produtividade melhor, uma qualidade das suas funções melhor. Então isso é muito importante, trabalhar o lado humano, trabalhar a humanização nas empresas, para que também as pessoas possam devolver para essas empresas em forma, como tu disseste, de produção, de produtividade, de qualidade e assim por diante. Então é muito discutido diariamente sobre a questão motivação. Quem é o responsável por isso? É a empresa? É o gestor? É o próprio colaborador? Então, na tua perspectiva, qual o ponto-chave? Muito bem, Lauana. Olha só, nós dissemos que o gestor na sua empresa, ele é o responsável pela sua equipe. Qual gestor? Gestor de todas as áreas. Um gestor financeiro, um gestor da área industrial, um gestor da área de marketing, enfim, e todas as áreas. Cada um, na sua expertise, é responsável pelas pessoas, pela sua equipe.
Então, se eu sou gestor financeiro e tenho como incumbência, inclusive, a gestão de pessoas, eu sou responsável por dar condições a essa equipe para a sua motivação, para a sua satisfação. Certo? Então, é importante frisar que o gestor de qualquer área, antes de tudo, acima de tudo, ele é o gestor da sua equipe. E ele faz todas essas questões que nós falamos. Ele trabalha o recrutamento, seleção, a integração dos seus novos colaboradores, ele avalia o desempenho dos seus funcionários, ele propõe melhoria salarial, ele propõe crescimento profissional para as suas pessoas e ele faz, inclusive, a questão da motivação. Opa. Então, além de entender do negócio, é importante entender de pessoas. Isso. Na verdade, a área de gestão de pessoas define as diretrizes para as pessoas. Quem as aplica, quem define juntamente com a área de pessoas e quem as aplica lá no dia a dia são aqueles gestores, né? Cada um, novamente, na sua área. Existe a pirâmide de Maslow. Sim. E durante muitos e muitos anos foi preconizado de que o primeiro ponto é trabalhar ali a segurança. E recentemente houve algumas outras correntes que têm dito o seguinte: o importante mesmo para que esse colaborador tenha um bom retorno, dê um bom retorno para a empresa, é primeiro a autorrealização. Porque se ele está autorrealizado, ele consequentemente vai sobreviver e vai empregar os talentos no seu dia a dia. Existe aí um consenso em relação a isso ou é questão de olhar para cada pessoa como um indivíduo único que ele é? Isso depende, como tu disseste, das necessidades atuais de cada profissional. Então, se eu tenho profissionais que hoje estão buscando satisfação na base da pirâmide, que são as necessidades primárias de segurança, não adianta eu querer oferecer para ele oportunidades de realização de necessidades de autorrealização, porque ele não vai querer, ele está com foco em outra área, que é como nós temos na base da pirâmide. Então, conforme o momento do profissional, dele buscando a satisfação de uma ou de mais ou demais degraus da pirâmide, aí sim ele vai se motivar ou não. Então, nós temos que entender em que nível está o nosso colaborador, ou melhor, o nosso profissional, para também oferecer condições, oferecer motivos para a realização. Boa. E como é que o líder pode fazer para que essa equipe se motive e encontre suas próprias razões, seus próprios propósitos? Bem, antes de mais nada, Lauana, vamos falar sobre a questão da motivação. Então, nós, líderes, nós gestores, nós não conseguimos obrigar as pessoas a se motivarem. Nós não temos como, eu sempre brinco com os alunos, né, rachar a cabeça da pessoa e dizer, agora tu te motiva. Não, as pessoas, elas se motivam conforme eu coloquei para você as necessidades dela naquele momento. Então, o que faz, qual é o trabalho do gestor? Na verdade, eu me motivo se eu tenho interesse em. Então, o gestor, ele vai oferecer motivos, oferecer condições para a sua equipe, para os seus profissionais se motivarem. Porém, eles só irão se motivar se realmente quiserem. Então, essa é a questão da automotivação. Essa questão que nós falamos, o gestor motiva a sua equipe. Não, o gestor não motiva a equipe, o gestor dá motivos, dá condições, dá estrutura. Se o colaborador, se o profissional quiser, sim, ele irá se motivar, porque está internalizado na sua necessidade atual. Se aquela condição, se aquele motivo não lhe interessa, não haverá motivação. Em seguida, retornamos com mais um bloco conversando sobre como o líder pode proporcionar condições favoráveis aos seus colaboradores. Pós-graduação UX. Faça sua especialização ou MBA na mais completa estrutura de ensino da região. Conecte-se ao mercado com professores altamente qualificados e mais de 70 opções de cursos.
Saiba mais em ux.br e inscreva-se. Pós-graduação UX. Sua carreira em constante movimento. Estamos de volta com a professora Rosicler Maschio-Gilioli, a professora da UX, e conversando sobre um tema extremamente atual, que são as grandes áreas de atuação de gestão de pessoas. Então, professora Rose, quais são as condições que o líder, que o gestor pode oferecer aos colaboradores para encontrar os seus próprios motivos? Isso, as condições e os motivos para a motivação. Muito bem, Lauana. Hoje nós falamos bastante, nós trabalhamos muito nas empresas a gestão por competências, que ela proporciona aos profissionais uma série de motivos para o crescimento profissional. O crescimento profissional, veja, autorrealização, autoestima, melhoria de produtividade, qualidade e tudo mais. Então vamos falar um pouquinho sobre a gestão por competências. Quando se fala em gestão por competências nas organizações, nós falamos, é claro, das competências. Nós temos trabalhado nas empresas o famoso, e já não é atual, mas enfim, ainda trabalhamos a questão do chá. Não é? Então, as competências formadas por conhecimentos, habilidades e atitudes. Vamos ver. Então, como é que nós podemos definir os conhecimentos, as habilidades, as atitudes? Se diz que os conhecimentos que o profissional adquire é a teoria, é o que ele vai buscar em termos de saber, é o treinamento que ele faz, o treinamento teórico. As habilidades é o saber fazer, é o conseguir, conseguir transformar a teoria que a pessoa foi buscar em alguma forma de capacitação, treinamento, graduação, pós-graduação e assim por diante. Então, transformar o saber na teoria. E, resumidamente, também, a atitude é a força de vontade, a iniciativa que aquele colaborador, aquele funcionário tem de transformar a teoria em prática. De nada adianta eu saber ou eu saber fazer e não querer transformar o saber e não querer transformar a teoria em prática. Então, isso, em resumo, é o que nós trabalhamos basicamente nas empresas em termos de competências. Então, quando nós vamos implantar gestão por competências nas empresas, nós buscamos, é claro que existem muitas metodologias. Vou colocar o que eu trabalho com maior relevância. Então, se começa sempre pelo mapeamento dos cargos, como se chama, que são as descrições das funções, as responsabilidades, as atribuições dos cargos. Junto com a descrição, neste mapeamento, se coloca as competências dos cargos. Veja o chá, conhecimentos, habilidades e atitudes, que nós podemos transformar essas 3 letrinhas na escolaridade necessária para o cargo, na experiência necessária para o cargo, nas competências técnicas, comportamentais e de gestão necessárias para o cargo. Existem outras competências, sem dúvida. Essas, eu vou te dizer, são as mais comuns, não é, mais trabalhadas nas empresas. Certo. Para o dia a dia das empresas, qual a relevância isso traz prático? Isso. Então, veja bem, esse é o primeiro passo na gestão por competências, o mapeamento dos cargos. Nós continuamos, Lauana, fazendo a avaliação dos cargos, se for possível, se a empresa realmente tiver a necessidade, e isso é muito bom, a pesquisa de salários, ou seja, saber o que o mercado está pagando, quanto paga a mais ou a menos do que a minha empresa, definir a estrutura salarial, definir a política salarial, e a partir daí, então, aplicar a avaliação de desempenho individual, que na minha metodologia eu chamo de avaliação de prontidão, ou seja, aplica-se a avaliação de desempenho e aí se tem o quanto o profissional está pronto para o cargo ou o quanto ele está pronto para ser promovido para um cargo de acesso, de ascensão. Por isso o termo avaliação de prontidão e não mais avaliação de desempenho. Veja, na avaliação de desempenho,
comentei no início, levanta-se pontos fortes e melhorias, pontos a melhorar. Se trabalha esses pontos a melhorar no plano de desenvolvimento individual, lembra que eu já falei dessas atribuições da área de gestão de pessoas lá no início do programa. E a partir daí se monitora o crescimento da pessoa naquela competência, naquela habilidade, naquela atitude, enfim, certo? Então se faz um acompanhamento. A partir disso, também veja, eu te disse que a avaliação de prontidão, ela me diz o quanto a pessoa está pronta para o cargo ou para assumir um cargo em ascensão, em acesso. Então, a partir daqui se define os critérios para o plano de carreira. Muito bem, quais são os métodos? Isso, veja só, Lauana, então tu me pediste como isso ajuda. Veja que é um processo transparente e justo para com as pessoas. Existem os critérios e as pessoas podem ser promovidas a partir do quanto elas se certificam, do quanto elas buscam o crescimento naquelas competências, naqueles aspectos necessários para o desenvolvimento das suas funções. Em se qualificando, em se capacitando, de novo, devolve para a empresa em forma de produção, produtividade, motivação, qualidade e assim por diante. Retenção de talentos, muito bem, então. Muito Maravilha. bem. E quais são os métodos de avaliação desses profissionais? Isso, avaliação de prontidão. Se tem trabalhado bastante o método de escalas gráficas, é claro, onde o gestor avalia o seu funcionário, mas também nós temos trabalhado bastante nos últimos anos a avaliação 360, onde o avaliado ele passa por um processo mais amplo de avaliação. Ele é avaliado, é claro, pelo seu superior, sem dúvida, ele faz a sua autoavaliação, porém ele vai ser avaliado inclusive por outras pessoas que têm contato direto com ele, como por exemplo, os seus colegas, os seus pares. Então um gestor vai ser avaliado pela 360, ele vai ser avaliado, além de ser avaliado pelo seu gestor, pelos seus colegas gestores, gerentes. Ele pode ser avaliado por alguns membros da sua equipe. Veja, se pode ampliar o leque para a parte externa das empresas. Então, uma pessoa que trabalha em compras pode ser avaliada inclusive pelos fornecedores. Uma pessoa que trabalha no comercial, pelos seus clientes externos. Então, essa é uma forma de avaliação bastante ampla, com muitos resultados significativos, importantes, não é, que vem do externo, do exterior, que vem de pessoas que têm contato direto, se não diário, mas contato direto com o profissional. Percepções e aí, diversas. as percepções diversas, e aí os resultados da avaliação de desempenho, eles vêm muito mais encorpados, com muito mais informação, muito mais questões a serem trabalhadas para o crescimento do profissional. Perfeito. Então, essa análise 360, ela vai trabalhar o chá. Ela trabalha o chá, habilidades e atitudes, claro, né? Claro. Eu acredito que é uma pergunta que muitos de nós profissionais nos fazemos. Quais são as competências necessárias para atingir um cargo de liderança, de gestão e o principal, não só atingir, mas ter êxito? Muito bem, Lauana, muito bem. Olha só, em gestão, e é claro que nós não podemos generalizar para todas as áreas de gestão, mas podemos dizer que, na maioria dos casos, os gestores hoje, as empresas buscam em seus gestores hoje competências voltadas a resultado. Então, foco no resultado, foco no negócio. Claro, quando eu falo resultado, é foco na lucratividade, inclusive, não é? O gestor ele deve ter bem trabalhada, bem qualificada a competência da gestão de pessoas, o relacionamento interpessoal, a empatia, a sinergia, o estar com o funcionário, certo? Então isso também tem que ser bastante trabalhado. Vamos lá, foco no resultado, nos negócios, visão, iniciativa, inovação. Hoje se busca muito um profissional
com inovação, com o foco na inovação. Então são algumas das competências que quando nós estamos buscando gestores no mercado, nós avaliamos com maior firmeza. Logo mais voltaremos conversando sobre como a comunicação pode influenciar o desenvolvimento dos conhecimentos, habilidades e atitudes. Pós-graduação UX. Faça sua especialização ou MBA na mais completa estrutura de ensino da região. Conecte-se ao mercado com professores altamente qualificados e mais de 70 opções de cursos. Saiba mais em ux.br e inscreva-se. Pós-graduação UX. Sua carreira em constante movimento. Estamos de volta com o programa Atualizando com a UX e hoje temos conosco a professora Rose. E agora nós vamos conhecer os tipos de feedback, esse que é um assunto que aterroriza muitos gestores. É isso mesmo, Laura. Muitas vezes aterroriza quem dá e quem recebe, mas muitas vezes é tranquilo, né? É bem tranquilo o processo. Nada que a experiência não nos deixe cada vez mais à vontade. Mas como eu te disse, precisa de experiência, né? Bem, nós trabalhamos então basicamente 4 tipos de feedback. Então o feedback de incentivo, ajuste de rota, vazio e ofensivo. Então vamos falar um pouquinho de cada um. O feedback de incentivo é aquele em que a pessoa ela faz algo positivo, algo importante, algo produtivo e a empresa, ou seja, o seu gestor, reconhece essa função bem feita. Então, como é que é o feedback de incentivo? Profissional, fulano, tu fizeste tal ação, ela gerou outra ação positiva, importante para a empresa. Parabéns, isso é importante para nós porque desencadeia outras ações, e enfim. Então o feedback de incentivo é a pessoa fazer algo importante, dar um retorno positivo para a empresa na pessoa, no papel do gestor, reconhece, só que o gestor ele tem que dizer por que está dando os parabéns, por que está dizendo que aquela função ela foi bem desempenhada e quais são as consequências positivas daquele ato, daquele profissional para a empresa, para o setor, enfim. Te escutando, eu lembrei de uma coisa bem interessante que a psicologia diz que um dos sentimentos mais profundos do ser humano é sentir aceito, é o senso de pertencimento. Isso gera motivação, né? Muito bom. E aí, fazendo um link com o feedback de incentivo, vem o feedback vazio. Olha só, eu fiz algo muito bom, algo muito positivo. E a empresa, no papel do gestor, me diz, parabéns. Sim, mas parabéns em quê? O que foi que a pessoa fez? O que foi que a pessoa trouxe de positivo? Que consequências positivas este ato trouxe para a empresa ou para o setor? Então veja, o de incentivo é o profissional faz algo bom, a empresa reconhece, ela diz o que o profissional fez e o que trouxe de bom para a empresa. Diferente do feedback vazio, o profissional fez algo bom e a empresa simplesmente diz ótimo, parabéns, maravilhoso. Mas ótimo, parabéns, maravilhoso em quê? Que consequências, o que trouxe de bom? E o feedback vazio também ele pode ser pensado ao contrário. Eu fiz algo ruim. Olha, fulano, não faça mais tal coisa. Sim, mas o que realmente eu fiz, o que realmente trouxe de negativo, o que eu devo fazer de diferente? Tu vês o conceito de feedback vazio. É eu te dizer parabéns, ou te dizer não faça mais, mas sabe, tu não entende, não é que não entende, tu não tem o todo, tu não tem a visão do todo, do teu trabalho, da tua atitude, certo? Então, incentivo sim, incentivo, dizer por que foi bem. Vazio, não se usa o feedback vazio.
gestor não deve utilizar o feedback vazio. Melhor nem dizer nada, então. Perfeito. Porque a pessoa fica muitas vezes sem o rumo, sem o norte. Tanto para o que ela fez de bom, tanto para o que ela fez que precisa de melhoria. Nós temos um outro tipo de feedback que também o gestor não deve fazer, que é o feedback ofensivo, que é aquela forma, o próprio nome diz, ofensiva de conversar com o profissional, não é agredindo o profissional. Então eu fiz algo algum erro, cometi um erro, o profissional cometeu um erro e o seu gestor, como a gente diz, né, cai com tudo, né, no seu funcionário. Não se utiliza mais esse tipo de argumento, né? Agora, como que nós devemos trabalhar os aspectos de melhorias? Que aí nós chamamos o famoso feedback ajuste de rota. Né? Esse sim que os profissionais, muitas vezes os gestores, eles ficam um pouquinho melindrados, né? Ou o próprio avaliado também fica um pouquinho temeroso em recebê-lo. Mas não. O profissional, o gestor que trabalha bem o feedback ajuste de rota, ele é um gestor super qualificado para o cargo, para a gestão de pessoas. O ajuste de rota é quando o profissional cometeu algum erro, cometeu alguma gafe, algum problema, enfim, o gestor chama, conversa, coloca para o seu funcionário o que essa pessoa fez que não está bom, o erro que ela cometeu, quais as consequências do erro e como deverá fazer da próxima vez. Veja, há um norte muito claro, tanto no de incentivo como no ajuste de rota. No de incentivo, parabéns, você fez tal coisa e rendeu tal resultado. E você deve continuar desta forma. Ajuste de rota, você cometeu este erro, ele surtiu tal efeito e para as próximas vezes vamos trabalhar para fazer de uma forma diferente. E aí dá o norte, dá a condução de como se deve trabalhar nas próximas vezes para evitar ou eliminar o erro. Então, pelo que eu entendi, o feedback de incentivo e o de correção de rota gera um impacto emocional em quem o recebeu e vai gerar, consequentemente, uma mudança de desempenho. Isso. Agora, como a gente consegue cruzar os tipos de feedback? Sim, nós trabalhamos bastante, enfim, com a janela, os 4 tipos de feedback com a janela de Johari, que é uma ferramenta da psicologia, ainda bastante utilizada. Então, nós temos a gente diz que temos 4 tipos de zonas, né, que recebem ou que não recebem feedback, né? Então, a janela aberta, a janela cega, a desconhecida e a secreta. Vamos falar de cada uma delas e como elas se encaixam nos tipos de feedback, Lauana. Então, a zona aberta é quando eu conheço as minhas competências, ou quando eu conheço as minhas falhas, ou quando eu conheço as minhas atitudes, e veja o nome, zona aberta, e as pessoas que estão comigo, que estão ao meu redor, também veem as minhas atitudes, as minhas competências, as minhas falhas. Então eu conheço e as pessoas ao redor conhecem, certo? As competências que eu tenho desenvolvidas ou que eu preciso melhorar. Enfim, então aberto, eu e as pessoas que estão ao meu redor, tá? O eu cego, então, é quando os outros conhecem algo, veem algo de mim e que eu não percebo, eu não conheço, eu não me dou conta. E isso é muito comum de acontecer, não é verdade, Lauana? Muito! Cita um exemplo de uma característica, de um ponto cego, pode ser em termos de emoção ou de comportamento, Sim. né? Então, olha só, aquelas pessoas, assim, estamos falando de empresas, né? Aquelas pessoas, né, que ocorre uma mudança, uma inovação na empresa. E essa pessoa, ela diz, sou adepta a mudanças, certo? Ela diz que ela é adepta, mas todo mundo sabe que é a pessoa que mais reclama, que mais fica brava, que é a pessoa que mais dá para trás, entende? Que não quer aquela mudança. É rígida. Então, assim,
Todos sabem que ela, neste exemplo, Sim, que ela claro. não é uma pessoa que não é adepta à mudança, mas ela não sabe, ela não se percebe desta forma. Uau. Tá? Depois nós vamos voltar a falar sobre, sobre esta zona cega. Maravilha. Que ela é bem importante para o feedback. Tá? E a zona secreta, como funciona? A zona secreta só eu sei. Mas é segredo. É secreto. É secreto. Só eu sei de algumas questões minhas, não é? Mas vocês, as pessoas que estão ao meu redor, que trabalham comigo, não conseguem observar. Não conseguem entender, não sabem que eu tenho tais competências ou atitudes, enfim. Como, por exemplo, para tangibilizar? Eu tenho um determinado profissional, um profissional muito extrovertido, que conversa muito com todo mundo, uma pessoa muito dinâmica, assim que ninguém vai pensar que essa pessoa talvez tenha algum grau de timidez, certo? Então, e essa pessoa lá internamente é tímida. Olha só, eu sei que eu sou tímida, mas as pessoas que estão ao meu redor não enxergam essa minha timidez. Ao contrário, veem que eu sou uma pessoa extrovertida, neste exemplo, claro, uma pessoa muito comunicativa, enfim, mas eu guardo lá como um segredo, como tu dissesse, né, essa questão da timidez. Então esse é o exemplo que pode corroborar essa zona, Lauana. E por fim, o desconhecido, nem eu, nem as pessoas que trabalham, que estão comigo, ou que convivem comigo, conseguem observar essas questões, algumas questões, enfim, que estão guardadas, né, guardadas intimamente. Então, olha só, falamos dos 4 tipos de feedback e falamos das 4 zonas. Perfeito. Essas 4 zonas é praticamente uma análise 360 do autoconhecimento. Autoconhecimento, Maravilha! muito bem! E qual dessas 4 áreas necessita de um maior feedback? É a aberta, é a cega, é a secreta ou a desconhecida? Certo. E será que eu posso fazer uma pergunta? Faça! Diz pra mim, qual das 4 tu acha? Ó, a aberta todos conhecem e eu também, tá? A cega, os outros conhecem e eu não. Dica? Barbaridade! Essa. Por que precisa de feedback? Porque eu não estou me dando conta de que eu estou fazendo tal, que estou tendo tal atitude, ou cometendo tal erro, ou trabalhando de forma errada, ou fazendo uma função de forma errada, ou que eu preciso melhorar uma competência. Tu entendeste? É esse o feedback, né? É o feedback. E qual é o feedback que eu tenho que dar para uma pessoa que está numa zona cega? Muito bem, o incentivo para depositar as moedinhas e depois a correção de rota. O ajuste de rota, muito bem. Muito bem, Laura, passasse na prova. Passei de 10 daí. Veja só como encaixa, ó. Eu tenho uma zona cega em que eu não conheço e os demais conhecem. E ele então precisa trabalhar, certo? Quando é algo que, claro, necessita de melhoria. E que feedback eu vou utilizar? O ajuste de rota. Então, tu tens essa atitude e essa atitude está gerando tal consequência e vamos melhorar de que forma? Tá? É claro que muitas vezes nós vamos trabalhar outras zonas, a zona aberta, onde eu sei que eu estou errando e os outros sabem também, aí aplica o ajuste de rota. Agora, o mais difícil é a zona cega com o ajuste de rota, porque o gestor, ele tem que convencer o seu avaliado de que ele está tendo a tal atitude e que ele precisa melhorar. Certo, né, Lauana? É um desafio olhar. Às vezes a gente tem dificuldade para reconhecer os nossos talentos e potencialidades, ainda mais olhar algo que precisa de ajuste. É verdade. E como fazer com o feedback na zona desconhecida? Algo me inquietou em relação a isso. Lembra que a área desconhecida nem Ninguém eu sabe. E nem os demais. Então precisa de algum indício, de alguma indicação, enfim, de que alguém de fora observe, ou eu mesmo, né, eu indivíduo, enquanto estou na zona desconhecida, e precisa de algum indício para promover alguma função de feedback. Aí. Algum ajuste. Nesse ponto é onde os métodos de avaliação ganham mais força? Ganham mais força.
No ajuste de rota, não é? No de incentivo e na zona aberta, quando eu e todos sabemos, na zona cega são os que a gente mais utiliza. Tá? Muito bem. Então, depois da aplicação da avaliação de desempenho, depois do feedback ao avaliado, qual é o próximo passo? Ah, sim. Então, lembra que nós estamos falando da gestão por competências. Nós já fizemos ali 7 passos. Mapeamento de cargos, vamos lembrar, Sim, vamos fazer que nem a gente dá na aula, né? O checklist. É, o checklist. Então, mapeamento de cargos, a avaliação dos cargos, a pesquisa salarial, a estrutura salarial, a política salarial, a avaliação de desempenho, não é? E agora nós chegamos ao plano de desenvolvimento individual, onde as pessoas vão trabalhar as suas competências, e chegamos no último item, então, que é do plano de carreira, onde a empresa apresenta aos seus colaboradores os critérios para melhoria, ou melhor dizendo, desculpe, para crescimento na carreira. Então, eu sou um auxiliar. A empresa tem no próximo degrau um assistente. E a empresa vai dizer para os seus funcionários que para ser um assistente é necessário que o profissional ele busque algumas competências, como a escolaridade para o cargo de assistente, a experiência, as competências técnicas, as comportamentais. E aí, enquanto eu estou, por exemplo, no cargo de auxiliar, eu vislumbro chegar num cargo de assistente, eu vou buscando aquelas competências, aqueles critérios definidos pela empresa, para quando a empresa tiver uma vaga para o cargo de assistente, que eu possa concorrer. Maravilha. E estar bem qualificado perante os demais colegas. Então, obrigada por acompanhar mais um programa Atualizando na UX, e hoje nós tivemos a honra e o privilégio de ter conosco a professora Rose Claire, que é doutora e especialista também na área de administração. Muito obrigada, professora Rose, e aguardamos você no nosso próximo programa para falar sobre os tipos de profissionais. Certo, obrigada, Lauana, obrigada, Conecta. Atualizando com a UX, um programa do Campus Universitário de Nova Prata. Pós-graduação UX. Faça sua especialização ou MBA na mais completa estrutura de ensino da região. Conecte-se ao mercado com professores altamente qualificados e mais de 70 opções de cursos. Saiba mais em ux.br e inscreva-se. Pós-graduação UX. Sua carreira em constante movimento.